Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita foi recebido pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira nas sessões da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. As páginas pares são pelo médium Chico Xavier e Emmanuel e as páginas ímpares por André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira. Hoje é o capítulo par, capítulo 18, portanto, uma mensagem de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. O capítulo 18 tem como título Prece e Obsessão. Esta mensagem ela se refere ao livro A Gênese, o quinto livro da codificação do Pentateuco kardeciano, capítulo 14, item 46. Recorrendo ao livro A Gênese, a minha tradução é da LAC, nós vamos perceber o capítulo 14, tem como título Os Fluidos, e o item 46 faz parte de obsessões e possessões. Então nós vamos estudar um pouquinho o item 46 para depois adentrarmos na mensagem de Emmanuel. Diz Allan Kardec: assim como as moléstias são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. A obsessão, ela não nasce por obra do acaso. Nenhum espírito maligno tem o poder de obsediar um encarnado ou mesmo espírito se aquele mesmo não der permissão para tal. Porque se eu imaginar que um espírito diabólico pode fazer o que quer, na hora que quer, com o encarnado, eu vou ver que o mundo espiritual e o mundo físico é uma terra sem dono, que cada um faz o que quer na hora que quer. Não. Aqui Allan Kardec já inicia fazendo um convite a um comparativo. A moléstia física é uma má formação ou um mau uso do nosso próprio corpo, gerando aquela moléstia, aquela deficiência, aquela problemática. A obsessão é a mesma coisa. É quando não temos o pensamento elevado o suficiente e damos abertura para espíritos menos felizes fazerem parte da nossa evolução. Pessoas que vivem com prece, com pensamento elevado, seguindo num templo religioso ou não, tendo uma atividade assistencial, procurando ser uma pessoa melhor, independente se segue o Cristo ou não, independente da sua filosofia, da sua cultura, mas que é uma pessoa boa, não é uma pessoa largada nos vícios, nas reclamações. Essa pessoa não é envolvida com tanta facilidade. Agora, o encarnado que leva a vida daquele jeito, não tem uma proteção espiritual, não tem uma prece, não tem um antivírus para dar uma blindada no lado espiritual, esse é mais fácil de ser envolvido. Então a obsessão não são os espíritos malignos que são fortes aos pontos de obsediar um encarnado, e sim os encarnados que não são fortes o suficientes para manter um pensamento elevado ao ponto de não ter esses espíritos fazendo parte de sua companhia espiritual. Ninguém nasce para ser obsediado. Ninguém nasce para ser maltratado pelos espíritos inferiores. Agora, as minhas más paixões dão aberturas para essas companhias indesejáveis. Quantas entidades eu já conversei aqui no CEPAC que me dizem assim: olha, eu percebi que a casa está toda protegida, eu percebi que eu não vou conseguir por um tempo entrar lá, mas não tem problema não. Eu conheço aquele encarnado e mais cedo ou mais tarde ele vai me chamar. Dito e feito. Passa algumas semanas
e lá torna o encarnado a chamar a companhia espiritual do espírito indesejado. É tiro e queda. Então a nossa vontade ainda é muito pequena frente às nossas próprias limitações. Então a obsessão, que é um capítulo que precisamos sempre estudar, porque é um capítulo presente na nossa vida, é um capítulo que faz parte do nosso dia a dia, é um capítulo que está envolto da nossa realidade. Como que eu posso me livrar de um processo obsessivo? Vigiai e orai, evangelho no lar, mais prece, menos reclamação, filtrar mais o que acompanhamos nas redes sociais, na televisão, as conversas que entramos, os sonhos que alimentamos, os desejos que temos. Aí tem um panorama para nós vermos os espíritos que hão de nos acompanhar. Pensamento, vontade, ideia, intuito, sonhos, é a lei da afinidade. Eu atraio para próximo. Às vezes eu tenho até um coração nobre. Às vezes eu sou até uma pessoa bem intencionada, mas o meu pensamento é destrambelhado. Meu pensamento, ele não caminha muito elevado, não. É aí que os espíritos entram de forma indesejada. Continua Allan Kardec. A uma causa física, opõe-se uma causa física. A uma causa moral, será preciso contrapor uma causa moral. Para se preservar das moléstias, fortifica-se o corpo para garantir-se contra a obsessão. Será preciso fortificar a alma. Daí resulta para o obsedado a necessidade de trabalhar para sua própria melhoria, o que geralmente basta, na maior parte dos casos, para o desembaraçar do obsessor, sem o auxílio de pessoas estranhas. Tal socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Então a obsessão, ela nada mais é do que uma mediunidade adoecida. Nada mais é do que uma mediunidade adoecida. O obsedado, se mudar o polo, pode se tornar um bom médium, porque ele traz a ligação do seu pensamento com o mundo espiritual. A obsessão, ela pode ir de uma obsessão sutil a uma obsessão complexa. Dentro das obsessões complexas, verificaremos a subjugação e a possessão. O subjugado tem a sua vontade cativa dos espíritos e o possesso tem o seu livre-arbítrio ligado ao espírito obsessor. Enquanto a obsessão ele depende apenas de si para se livrar desses espíritos, a subjugação e a possessão precisa da ajuda de um templo espiritualista. Aí já não entra mais psicólogo, psiquiatra, porque vão dar remédio. Vai dar terapia, vem aqui 50 sessões e ele vai continuar o mesmo, porque o problema não está alojado no corpo físico e as faculdades atuais não trabalham com o lado espiritual. Vão imaginar que ele é a causa do problema e não é, ele é o efeito. A causa está nos espíritos que estão manipulando-o. Então, a obsessão, o próprio espírito encarnado pode sair dela. A subjugação e a possessão não. Precisa da ajuda de um templo que conheça o lado espiritual. Aqui no CEPAC, toda semana vem pessoas oriundas de psicólogos. Olha, vai lá no centro, porque o que poderíamos fazer de terapia, fizemos. Agora já entra no campo espiritual. Quantos psicólogos não frequentam aqui a casa?
E pessoas que vêm falar, psicóloga fulano de tal, psicólogo fulano de tal, pediu para que eu viesse, para passar pelo atendimento fraterno. Porque sabem que fizeram tudo o que podiam ali dentro. Eles chegam, passam pelo atendimento fraterno, e ali a gente tem visto pessoas com uma melhora imensa de como chegaram e de como estão. Muitas se tornando até trabalhadores da casa. Vieram com graves problemas obsessivos, com graves dificuldades, não conheciam o espiritismo, vieram por indicação de profissionais ligados à área da psicologia e hoje são bons trabalhadores da casa. Então nós percebemos a importância de aliarmos o lado físico com o lado espiritual. Então a obsessão é um assunto que precisamos ver com muita calma. Eu me lembro, muitos hospitais psiquiátricos são de fundação espírita, porque na origem deles tratavam do paciente com os tratamentos convencionais da medicina e também havia grupos de desobsessão que conversavam com os obsessores que influenciavam. E ali tinha resultados maravilhosos. Hoje já muitos ainda continuam a Fundação Espírita, por força de lei, mas já não tem mais o trabalho de desobsessão, o que é uma pena, porque ali se tratava do corpo físico, com a medicina, e se tratava do lado espiritual, com os médiuns que dava passividade àquelas entidades terríveis que estavam obsediando aqueles doentes. Agora nós vamos adentrar propriamente no capítulo 18, em que Emmanuel coloca como título Prece e Obsessão. A providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatue a reciprocidade em todos os processos de ação, pelos quais a bondade da vida se manifesta. Então, a providência divina, ela nos auxilia de muitos modos. De muitos modos. Ela nos auxilia pelos medicamentos, pelos terapeutas, pelos médicos, pelos auxiliares, pelos religiosos. A lei divina, a providência divina, ela não tem apenas uma forma de nos ajudar. Igual, por exemplo, o lado espiritual. Quantos países mundo afora que não tem um centro espírita, não tem uma religião espiritualista, um templo espiritualista que conversa, por exemplo, com o plano espiritual? Como é que os espíritos vão ajudar num país como este? Por outras formas. Não existe apenas uma forma de chegar à ajuda. Não existe apenas uma forma de ajudar o necessitado. Há formas mais eficazes e há formas menos eficazes. Mas o importante é atentarmos o quanto que a espiritualidade está nos envolvendo e está procurando, dia após o outro, nos trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de reconforto. Quem tem em casa, por exemplo, um alcoólatra, sabe da dificuldade de lidar com um alcoólatra. Quem tem um esquizofrênico em casa, sabe da dificuldade da esquizofrenia. Quem tem um obsesso em casa, sabe da dificuldade de lidar com o obsesso. Quem tem um bipolar, quem tem um desses espíritos com essas síndromes, com esses espectros, com essas dificuldades, sabe as lutas. Não é fácil. Agora, graças ao bom Deus, nós hoje já vamos tendo recursos eficazes que vão nos trazendo um pouco de paz. Mas me chama a atenção porque em várias vezes nas obras de André Luiz, ele nos fala que enquanto a medicina ou mesmo a ciência não olhar além do ângulo da matéria e observar que existe também o ângulo espiritual, que muitos tratamentos não geram o efeito que se desejava por ver apenas o físico. Vai além, André Luiz,
que a maioria das nossas imperfeições não estão alojadas no corpo físico, e sim no corpo espiritual. Então, quando se faz um auxílio entre ambos, pode gerar eficaz. No livro No Mundo Maior, eu e meu pai estudamos aqui pela TV A Caminho da Luz, André Luiz fala muito disso. André Luiz dá o caso da esquizofrenia, da bipolaridade. André Luiz dá o caso dos síndromes, como o síndrome do pânico. E ali ele fala o quanto que ambos, olhando-se o corpo e olhando-se o espírito, pode levar um pouquinho de paz àquele doente, aquele obsedado, aquele esquizofrênico, aquele bipolar. Aqui no centro, por exemplo, nós temos um trabalhador da casa, um tarefeiro da casa, que ele é epilético. E sabemos que a epilepsia é uma doença, se assim podemos colocar como doença, é uma situação do encarnado de fundo espiritual. Quando ele abaixa o padrão vibratório dele e permite que as turbulências do dia a dia cheguem até ele, é quando ele tem as crises. Enquanto ele está em paz, tranquilo, sereno, tem uma vida normal. Foi só abaixar um pouquinho o padrão vibratório que as crises vêm com intensidade. E quem já viu uma crise epilética sabe que não é brincadeira. Pode gerar um acidente, pode gerar uma dor para o próprio espírito, aquelas convulsões, batendo, machucando. Quem já viu sabe do que eu estou dizendo. Então nós vemos o quanto que o Evangelho no Lar, no caso dele, tem trazido a paz e o equilíbrio. Lógico, não tira também a necessidade de um acompanhamento médico. Continua Emmanuel. Comparemos a prece e a obsessão ao anseio de saber e ao tormento da ignorância. O professor esclarece o discípulo, mas não lhe dispensa a aplicação direta ao ensino. E se o aluno é surdo-mudo, mesmo assim, para instruir-se, é obrigado a concentrar muitas possibilidades da visão e da audição nas sutilezas do tato, sem querer assimilar o que aprende. Recorramos ainda à lição viva que surge entre a doença e o remédio. Administrar-se-á medicamento ao enfermo, mas não se pode eximi-lo do concurso necessário. E se o paciente não consegue ou não deve acolher os recursos precisos através da boca, é constrangido a recebê-los por intermédio dos poros, das veias ou de outros canais do corpo. Interessante, né? Olha que a espiritualidade nos fala. O professor esclarece o discípulo, mas não lhe dispensa a aplicação direta do ensino. Então, eu ir buscar ajuda para a obsessão, ela é legítima, ela é necessária. Mas é necessário também que eu faça a minha parte. Não adianta eu ir buscar ajuda por meio de um profissional da psicologia, um psiquiatra ou um templo espiritualista e chegar na minha casa e continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. Não adianta eu chegar num templo de oração ou para um profissional qualquer dessas áreas que eu mencionei e querer que eles façam o que na verdade depende de mim. Seria muito cômodo e fácil eu falar para os espíritos, olha, façam aí a minha parte, eu já estou vindo tomar o passe na casa espírita, eu estou participando do Evangelho no Lar, agora é com vocês. Não é assim que funciona. Precisamos também nos atentar. Precisamos também observar a necessidade de mudar o pensamento. O pensamento doente atrai os processos obsessivos. Mude o pensamento. Vai reclamar? Mude. Vai lamentar? Mude.
vai sentir inveja do que o outro conquistou, não perca tempo. São situações do nosso dia a dia que nos levam ao adoecimento. Eu quero mudar. O remédio nem sempre é doce. Às vezes ele é amargo, às vezes precisa de uma injeção, às vezes precisa de uma agulha para injetar. A obsessão é a mesma coisa. Não adianta simplesmente eu ir em busca do auxílio da espiritualidade e esquecer de fazer a parte que me cabe. Continua Emmanuel. Todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo físico. Ninguém extingue a própria fome pelo esôfago alheio. Assim também nas necessidades do espírito. Quando eu tenho uma doença alojada em mim, por mais que as pessoas que me amem desejem me auxiliar, sou eu que vou lidar com ela. Quando o assunto é espiritual, é o mesmo. Há pessoas que estão mais preocupadas que o próprio doente. Não coma isso, o doente vai e come. Não faça aquilo, o doente vai e faz. O obsediado também é assim. Não tem esse pensamento, ele tem. Não vá por aquele caminho, ele vai. Não faz aquilo, ele faz. Há pessoas que eu conheço com processos obsessivos que estão há décadas. Sabe o que é para ser feito, tem instrução e conhecimento, mas na hora do vamos ver, não consegue. Não dá conta. Então nós temos que repensar. O que está em jogo é a nossa própria felicidade, não é a felicidade do outro. Às vezes eu quero ser feliz, mas não quero me esforçar. Eu não quero ser o que eu sou, mas na primeira dificuldade volta com os mesmos pensamentos. Não manter a prece. Olha o tema de hoje. Prece e obsessão. O que importa não é o número de vezes que fez uma prece hoje, mas a qualidade da prece, a qualidade do pedido, a qualidade do agradecimento. Então cabe a cada um de nós lidarmos com as nossas enfermidades físicas e espirituais. Continua Emmanuel. Na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora. No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se lhe areje a casa íntima, de vez que todos aqueles que se acompliciaram conosco na prática do mal em existências passadas somente se transformam para o bem quando nos identificam o esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Existem encarnados que estão no processo obsessivo há séculos. Quando um está encarnado, ele é obsediado. Quando ele está no mundo espiritual e o obsessor está encarnado, o papel inverte. E estão nessa bola de neve há séculos. Há séculos. Então, enquanto um não disser assim, chega, não quero mais, vou mudar, vou transformar, vou seguir outro caminho, um vai continuar envolvendo o outro. Pelo ódio, pelo ressentimento, pela falta de perdão. Existem os inimigos gratuitos, aqueles que não têm nada contra o André, mas sim contra as bandeiras que eu levanto. Então vão tentar me influenciar pela obsessão. Tem aqueles que, não conseguindo influenciar determinada pessoa, vão tentar influenciar o marido, a esposa, os filhos, os pais, para chegar até a pessoa. Olha, a obsessão são 1001 fórmulas da espiritualidade nos envolver.
No livro Ação e Reação, em que eu e meu pai estudamos agora, André Luiz fala de universidades no mundo espiritual para formar obsessores. No livro Libertação, também de André Luiz, estudado também por mim e pelo meu pai aqui no canal, André Luiz nos fala que muitos espíritos, ao dormir, vão para essas cidades estranhas colher informações para, quando acordarem, fazerem da vida alheia um tormento. Então, o que Emmanuel colocou de forma resumida, o que Emmanuel colocou de forma sintética, André Luiz e outros espíritos mais ampliam a nossa visão. A obsessão é um assunto que não tem fim, estamos sempre aprendendo, os espíritos estão sempre renovando as técnicas obsessivas, o padrão mental dos encarnados e das famílias são baixos, os espíritos têm facilidades de chegar até nós por invigilância nossa. Então, às vezes eu penso assim, eu vou no centro espírita, eu faço a comida fraterna, eu faço a sopa, eu sou médium, eu faço o evangelho no lar, já estou isento da obsessão. Não. André Luiz conta um exemplo, por exemplo, de uma extraordinária médium de psicofonia. Quando ela chegava para o trabalho mediúnico, os 2 obsessores esperavam ela lá fora. Aí lá ela trabalhava, era uma boa médium. Quando ela ia embora, juntava cada um de um lado. E André Luiz perguntou, mas cadê o Amparo, essa nossa irmã? Ela é uma médium tão boa, tão dedicada. Pois é, André, ela é uma boa médium, mas ela é fofoqueira, ela é maledicente, ela é invejosa, ela própria atrai os espíritos para a sua vida. E ela não percebia. Pelo contrário, por ser médium, por estar semanalmente na casa espírita, o que ela imaginava? Eu obsedada? Não, obsedada é você. Então a maioria dos obsedados é igual aos alcoólatras. Se é alcoólatra, eu não. Eu paro a hora que eu quero. Você é drogadita? Eu não. Eu uso por recreação, para ficar calmo, paz e amor. Eu paro a hora que eu quero. Não é assim. Quem tem compulsão alimentar, não, eu diminuo a hora que eu quero. Eu tenho depressão, vou melhorar a hora que eu quero. Não é assim que funciona. Primeiro eu tenho que reconhecer e depois aceitar ajuda. E Emmanuel encerra dizendo, resumindo, imaginemos o irmão obsediado ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, convertida então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. Obsessão é o bolo pestífero, transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é luz que se acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Então, por mais que eu tenha pessoas querendo me ajudar, se eu não fizer a parte que me cabe, infelizmente, eu vou continuar refém dos espíritos inferiores. Por mais que eu tenha espíritos dedicados, me envolvendo, querendo me ajudar, querendo me orientar, querendo o meu bem, se eu não aceitar que preciso de ajuda e ouvir a voz daqueles que podem me ajudar, eu vou ser obsediado a vida toda. E quando alguém me falar, André, olha as suas companhias espirituais, eu não vou acreditar. Então ele está na mão do encarnado. Precisamos de ajuda, precisamos da prece, mas precisamos muito mais tirar o foco que liga o encarnado ao desencarnado, para que não fique aquela simbiose de pensamentos. Estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a você por me permitirem estar juntos, estudando e aprendendo.
e faço um convite carinhoso. Estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. Se você já é inscrito, maravilha! Divulgue, convide, compartilhe. Somente assim atingiremos a nossa meta. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo estudo.